Tá bom, gente, então a gente já acabou de ouvir falar um pouquinho sobre a ironia socrática, mas aí fica a questão: como é que Sócrates conseguiria ter discípulos se ele sempre dizia só sei que nada sei? Como é que Sócrates conseguia ensinar para os seus alunos se ele não sabia de nada? Imagine hoje um professor chegando numa sala de aula e dizendo: poxa, eu não sei nada sobre um determinado assunto. Como é que esse professor seria atendido pelos alunos? Como é que seria a reação dos alunos? Imagine o professor hoje mesmo, chegando assim na sala de aula, diante de uma turma lá de 30 alunos lá. Como é que seria a reação dos alunos diante dessa fala? O professor dizendo: só sei que nada sei, eu não sei de nada. Eu não sei de nada sobre nada. Eu não tenho conhecimento sobre essa área que eu vou dar aula agora. Eu não sei, eu não sei. E aí, como é que fica? Imagina essa situação. Sócrates ele daria aula assim. Ele chegaria num determinado local e diria: só sei que nada sei. Aí o seu público, né, que são os seus alunos, eles também não sabem de nada, né, porque eles são alunos, eles reconhecem que não têm conhecimento. Sabe, você está ali diante de pessoas que são humildes, igual ao professor, né, que também não sabem do assunto. Então você está ali no 0 a 0. Né? Repara, você está no 0 a 0. Se naquela técnica lá da ironia socrática você estava no, sei lá, num cara que achava que sabia de tudo e o Sócrates não sabia de nada, agora na maiêutica você está no 0 a 0, logo no início. E assim, muitos livros de Platão começam assim, do tipo: os dois não sabem sobre o assunto, os dois não sabem. Mas aí como é que a gente desempata esse negócio? Como é que sai do 0 a 0? Ora, novamente, fazendo perguntas. Só que agora, não assim para destruir o que o outro é, né? O que o outro está afirmando, o que o outro acha que sabe. Não. Agora, as perguntas são exatamente para construir, certo? Muitas pessoas consideram, então, que a maiêutica, muitas das vezes, digamos, uma segunda etapa em relação à ironia socrática. Que primeiro você destrói a pessoa a um ponto de ela não saber de nada. Então você tem uma primeira etapa assim, e depois você teria uma segunda etapa em que você constrói o conhecimento junto com o aluno. Você sobe junto. Okay? Muita gente considera que as técnicas são meio que complementares. Mas vamos considerar aqui como isoladas, né? Uma separada da outra. Você tem lá então um indivíduo na sua frente que não sabe de nada e você também não sabe de nada. Você é professor e o aluno ali na sua frente também não sabendo de nada. Como é que você produz conhecimento dessa maneira? Bom, o Sócrates simplesmente fazia perguntas significativas sobre um determinado assunto, do tipo: o que é a verdade? Aí vai lá, um aluno respondia: verdade é isso, isso e isso. Aí o professor novamente: mas vocês concordam com isso? Alguém tem uma outra opinião? Aí vai lá um segundo aluno, chega e diz: eu acho que é assim, assim, assado. Repara, você tem lá uma posição A e uma posição B. Aí o Sócrates, por exemplo, poderia fazer a pergunta: mas qual dos dois está mais correto? Vocês acham que as duas posições são realmente contraditórias, a ponto de que uma nega a outra? Aí o outro vai lá e responde: talvez não, talvez a gente consiga fazer uma síntese das duas. Aí o Sócrates vai lá e pergunta: mas por quê? Como poderia ser feita essa síntese? Depois vai lá o cara e responde como seria essa síntese. Aí o professor começa a fazer algumas podas também, dizendo: peraí, mas essa síntese você não acha que está muito exagerada? Não, que não sei o quê. Aí o cara vai lá e diminui um pouquinho, poda um pouco a coisa. Não sei se você consegue perceber, mas o professor nesse modelo aqui, ele está sendo o quê?
Ele está sendo como que um orientador de todo o processo. E ambos estão aprendendo o quê? Juntos, de acordo com a resposta dos alunos. A resposta está saindo de dentro dos alunos. O professor está afirmando alguma coisa? Em qualquer momento que seja aqui, o professor está afirmando alguma coisa? Reveja como que eu fiz todo o processo. Se você observar com calma, eu não afirmei nada. Sabe? O Sócrates não afirma absolutamente nada. Ele só faz perguntas. Perguntas orientadoras. Certo? Perguntas orientando do tipo, é isso mesmo? O outro concorda? Há uma possibilidade de fazer uma síntese? Mas é isso mesmo? Não sei o que, não sei o que lá. Há uma terceira opção? Você percebe que o professor está sempre ali como o quê? Como um orientador. Ele nunca dá as respostas para o aluno, mas o aluno encontra sozinho as respostas de acordo com as suas próprias reflexões e as reflexões dos amigos ao redor, dos colegas ao redor. Veja que isso é uma técnica, veja que essa daí seria então uma técnica de ensino, que é talvez hoje chamada talvez de técnica de perguntas e respostas por alguns pedagogos, mas a técnica propriamente falando, que a gente poderia chamar aqui, né, um nome mais técnico para essa técnica, seria exatamente maiêutica. Essa palavra que é um pouquinho difícil de se pronunciar, maiêutica, talvez não seja tão distante da gente assim. Se você considerar simplesmente que essa terminação tica ou ica simplesmente quer dizer uma ciência técnica e mãe, você lembra o quê? Mãe, é isso mesmo, mãe. É a ciência técnica das mães, ou a ciência técnica de dar à luz, sobre como acompanhar um parto, sobre como acompanhar o ato de dar à luz. Esse seria basicamente o significado da palavra maiêutica. E na época a maiêutica era exercida pelas parteiras, simplesmente. Né? Você não tinha um médico propriamente, talvez o médico até poderia acompanhar também, mas os médicos não acompanhavam. Geralmente existiam as parteiras, que tinham toda uma série de técnicas para acompanhar o momento do parto. Okay? Então imagina aí o que seria a maiêutica, antes de mais nada. Simplesmente uma série de técnicas mesmo para acompanhar, tipo, respira, acompanha, faz força, como que é o parto, se vai ser em pé, se vai ser sentado, se vai ser deitado, que tipo de parto vai ser, sabe? Todas as técnicas possíveis para se realizar um parto da melhor maneira possível. Essa era a maiêutica propriamente dita lá naquela época. E em comparação com isso, né, que na verdade era a função da mãe de Sócrates, tá bom, gente? É por isso que isso acaba tendo um certo significado para Sócrates. A mãe de Sócrates era parteira, uma vez que era a função que a mãe dele exercia, né, de ser parteira. O Sócrates simplesmente fez uma comparação, que seria da seguinte maneira, né? O que o Sócrates fazia era bem parecido com o que a mãe dele fazia. Assim como a parteira tira o neném de dentro das mães, ok? O Sócrates também se considerava como um parteiro das ideias, porque ele retirava de dentro dos alunos as ideias, ok? As ideias já estavam lá dentro, estavam sendo concebidas, estavam se desenvolvendo dentro do aluno. E ele retira de dentro dos alunos as ideias. Era mais ou menos essa a comparação que está por trás aí da palavra maiêutica. Mas para a gente entender isso de uma maneira mais prática, o que o Sócrates fazia? Veja, o professor chegou na sala sabendo de nada, o aluno não sabe de nada também, e você está ali construindo o conhecimento junto com o aluno. Você está retirando de dentro do próprio aluno a resposta de todo o processo. É isso que corresponde aqui, o que a gente chama de maiêutica, tá bom?
Então, a maiêutica é uma produção de conhecimento. Nesse contexto que você começa a observar aí uma situação bem curiosa, né? Uma pessoa que não sabe de nada poderia ser capaz de ensinar. Veja, Sócrates, que diz o tempo todo que não sabe de nada, conseguia realmente ter discípulos, e discípulos muito bem instruídos, a ponto de muitos dos seus discípulos se tornarem filósofos também. Veja, o Sócrates, através dessa prática da maiêutica, super simples, não é tão difícil assim de ser feito. É claro, exige uma certa prática, talvez, para você fazer de uma maneira mais dinâmica, você conseguir movimentar melhor, orientar melhor através das perguntas. Existe todo esse processo, né, de cada um, de cada professor, mas qualquer professor poderia muito bem usar da maiêutica para realizar um determinado ensinamento. Ainda mais quando se tratar, às vezes, de um assunto polêmico, talvez, um assunto que poderia ser realmente alvo de, sei lá, de muitas discordâncias. Aí que é muito interessante mesmo usar a própria maiêutica para que, através das perguntas, você consiga meio que orientar ali mesmo todo aquele debate, aquelas discordâncias que acontecem dentro de uma sala de aula. E o que é mais curioso, né, como realmente você, sem saber de nada, você consegue ensinar. Veja, gente, isso é bem curioso. Várias vezes vão te colocar no futuro, você como professor, várias vezes as pessoas vão te colocar numa situação para falar sobre um assunto, coordenador, diretor, sabe, pode te colocar você, professor, numa situação lá de saia justa, né, para você falar sobre um determinado assunto. Você dá uma palestra sobre um determinado assunto e você nem se preparou para falar sobre isso, você não sabe nada sobre o assunto. Repara, existe uma possibilidade de você fazer uma palestra e dar uma aula excepcional, mesmo sem saber de nada sobre um determinado assunto, através dessa técnica técnica da maiêutica. E assim você vai fazendo o quê? Uma orientação do conhecimento. O aluno vai fazendo, isso vai fazer parecer para o aluno como se o aluno estivesse construindo conhecimento por ele mesmo, porque ele está dando a resposta toda ali no negócio, mas você está sempre ali orientando, ok? Veja aí mais um recurso, uma técnica que a filosofia proporciona para os professores em geral. Sócrates, através da maiêutica, ensinava seus discípulos. Ensinava muito bem, a ponto de os discípulos se tornarem grandes mestres também, e inclusive filósofos bem conceituados depois. Então, observe que essa técnica estimula a reflexão pessoal que cada aluno iria ter, certo? A maiêutica é muito importante nesse sentido. É claro, você também poderia pensar, poxa, mas aí a gente vai se depara com uma turma que não responde nada. Isso é possível também? Eu já estive com turmas assim, que você simplesmente faz uma pergunta e todo mundo fica em silêncio, com medo de responder. Eu sei que isso acontece com muita frequência. Não sei porquê, mas em alguns momentos parece que eu assusto e todo mundo fica com medo de responder alguma coisa. Aí, obviamente, que a dinâmica da maiêutica acaba quebrando, né? Você acaba tendo que responder coisas pelo aluno, aí quebrou, né? O aluno que tem que responder tudo ali. O professor só faz perguntas, só perguntas orientadoras. Então você deveria usar essa técnica a princípio numa turma mais proativa. Ou vamos supor que você esteja numa turma que seja muito passiva, que você não tem mesmo como. Você pode tentar forçar um pouco a barra e colocar um assunto um pouco mais polêmico. Essa técnica da maiêutica, ela precisa exatamente da participação dos alunos. Se os alunos não participarem, a coisa não funciona. Então, botar uma coisa mais polêmica, uma coisa que já atisse eles para responder, uma coisa que eles já saibam de antemão, sabe, para começar a dar um ponto de partida. Você pode começar as suas conversas sobre um assunto assim bobo que eles já tenham visto, talvez um filme, ou talvez uma cena de um episódio, de uma série, alguma coisa assim,
que todo mundo viu, aí a pessoa vai lá e dá uma opinião sobre aquela cena. Aí daquela cena você consegue extrair um valor, e do valor você começa a perguntar sobre esse valor em si. Mas você acha que o personagem tal agiu de uma maneira correta e tal, tal, tal? Você pode usar então de certos ganchos também, que são ganchos do tipo uma cena de um filme, uma coisa que o aluno sabe, para que ele possa responder também. É necessário então esse ponto de partida ali para que você force a coisa, force o aluno a responder de alguma maneira ou não, tá bom? E é isso, gente. Então está aí mais uma técnica, tá, de ensino. Assim como você tem a contação de história, você tem agora também essa técnica da maiêutica para ensinar. Okay? Na prática, é isso que você pode fazer. Não sabe de nada? Começa a fazer perguntas sobre as coisas. Reconheça-se ali diante dos alunos que você não sabe de nada e parta disso diante dos alunos. Eu não sei de nada sobre esse assunto. Eu não tenho assim uma opinião formada. Fala de uma maneira um pouco assim diferente, talvez. Poxa, gente, eu não tenho uma opinião muito bem formada sobre um assunto. Vamos debater aqui um pouquinho. Aí você começa a fazer perguntas. Na verdade, não é um debate. Na verdade, é a própria maiêutica. Você está fazendo perguntas e os alunos estão respondendo. E eles estão concordando, discordando. Repare que você vai sempre guiando a coisa, ok? Essa é então uma dica valiosa para uma aula futura sua. Comecem a pensar sobre essa possibilidade.